Bom dia a todos. Pessoal, é um prazer imenso tê-los aqui mais uma vez com a gente. Para quem me conhece, eu sou Rinaldo Bonfim, diretor comercial aqui na Corp, e quero muito agradecer a presença de todos, ao pessoal que já está entrando aí para participar de mais um webinar com a gente, essa segunda parte aí da série de webinars que nós temos feito, né? Nós começamos essa nova série a semana passada, temos esse agora e no dia 13 teremos mais um, e assim sucessivamente. Depois nós vamos passar as datas direitinho para vocês, tá? Quero que vocês aproveitem bastante, como tem feito, a maioria de vocês já tem participado dos nossos webinars anteriormente, e tem sido muito bom e muito gratificante para a gente ver a interação que vocês têm conosco, né? Então, muito obrigado mesmo pela participação. Hoje nós vamos tratar mais um tema da Broadcom aí. Temos o Márcio, que vai falar um pouquinho sobre um produto bem interessante para vocês, tá? E, como sempre, né, não posso deixar de citar, nós vamos ter aqueles brindes que vocês tanto gostam, né? Mas antes disso, a gente vai ter a apresentação do Márcio, vamos ter a apresentação do César, falando como nós podemos ajudá-los no dia a dia, né? E vou passar agora para a Karen, para ela falar um pouquinho mais sobre esses brindes. Um bom dia a todos, tá? Aproveitem esse dia, tirem suas dúvidas. No final, nós vamos abrir para perguntas e respostas. Vocês fiquem à vontade para interagir conosco, tá bom? Um bom dia, um bom evento a todos. Karen? Bom dia, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Karen, eu sou analista de marketing aqui da Corp, tá? E para quem já está acostumado com os nossos webinars, quem participa bastante com a gente já sabe que se está inscrito nos webinars vai ganhar um brinde de participação. Então, participou do webinar, está inscrito, vai ganhar um brinde de participação. Então, não deixe de se inscrever se não está inscrito ainda, tá? E aproveitem bastante aí a apresentação de hoje, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Legal, pessoal. Bom dia mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a esse webinar em parceria com a Broadcom, com o Márcio que está aí, que vai fazer a apresentação para nós, tá? Vou falar, para quem não me conhece, eu sou o César Brunelli, gerente de produtos aqui na Corp, e eu vou bem brevemente falar mais uma vez para vocês como a Corp pode ajudá-los, tá? Parece meio redundante, todo webinar a gente faz isso, mas é que a gente sempre tem convidados novos e é muito bom que todos possam saber. Tá legal, pessoal? Então a gente conta com uma equipe totalmente especializada de apoio para vocês. AMs dedicados, pré-vendas especialistas técnicos dedicados, totalmente capacitados, especializados nos produtos, tá? Para apoiar vocês em qualquer necessidade. Tá legal? Temos também a parte de suporte com o Luca aí na parte do Partner Portal da Broadcom, que é muito importante para vocês, tá? Caso vocês ainda não tenham acesso, é só solicitar para nós. A gente tem vários documentos passo a passo para orientar vocês como faz o cadastro, como navega por dentro do Partner Portal, onde você pode localizar principalmente as licenças dos produtos que foram adquiridos, a parte do e-learning, que é muito importante, conteúdos de todos os produtos da Broadcom, da Symantec, estão lá disponíveis, tá? Totalmente gratuitos. Vocês têm acesso a toda a parte de documentação para a parte de capacitação e, por fim, executar lá as provas de certificações, tá, pessoal? Que, inclusive, também é totalmente gratuito esse conteúdo lá no e-learning do Partner Portal. Lá também a gente tem a parte do sistema de suporte da Broadcom, tá? Então, caso seja necessário abrir uma chamada no suporte, ter um acompanhamento, ter alguma coisa, qualquer incidente, qualquer problema que possa acontecer, tá? Vocês têm acesso a esse sistema também, que é direto lá com o pessoal do suporte do fabricante. Tá legal? Próximo slide, por favor. Maravilha. Em relação à capacitação, tá? Não só esse apoio todo que a gente oferece para vocês, mas também a gente pode promover o webinar em conjunto com vocês, tá? Para a equipe interna de vocês, seja ela comercial, seja ela técnica. Tá? Então, webinars são muito importantes, como vocês podem acompanhar, observar, né? Muita informação, muito bacana. Tá? Apoio em atendimento aí em alguns casos com clientes também, tá? A gente tem aí a nossa equipe para estar ajudando vocês, tá legal? E além de tudo isso, esses webinars que a gente promove aí em parceria com os fabricantes,
Tá legal? Próximo, por favor. Essa é a relação, o calendário dos próximos webinars, para quem ainda não participou, tá? Vocês podem estender esse convite dos webinars para a equipe interna de vocês, tá? O foco aqui são os parceiros, são as revendas. Então, caso vocês queiram convidar alguém da empresa de vocês, fiquem à vontade para estender aí o convite. E esse é o calendário e a gente conta com a participação de todos vocês para os próximos webinars também, tá legal? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Como o Rina já mencionou, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem em relação à apresentação ao produto, pode colocar no chat que lá no final, nos últimos minutos aí do webinar, a gente vai estar abrindo para estar falando sobre essas possíveis dúvidas, tá legal? Então vou passar aqui a palavra para o Márcio. Obrigado, Márcio, mais uma vez pela participação aqui com a gente. Opa, obrigado. Muito obrigado, César, time da Corp. Eu vou iniciar a apresentação aqui, deixa eu compartilhar. Ok. Pessoal, você pode só alguém me dar um ok, se está visualizando certinho? Maravilha. Ok, perfeito. Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Márcio Rodrigues, tá? Eu sou um dos especialistas aqui da Broadcom, em ferramentas de observabilidade e monitoração. Tenho trabalhado com isso praticamente desde que eu comecei a minha carreira. Eu comecei a minha carreira trabalhando na antiga IDS, não sei se alguém conhece. Eu fui estagiário lá desde 2005, sempre trabalhando com ferramentas da CA, depois acabei passeando um pouco no mercado, trabalhei junto com a IBM, sempre focado em ferramentas de monitoração e gerenciamento de infraestrutura, monitoração de aplicação, né? Então, eu praticamente construí minha carreira baseado nisso, né? E aqui eu queria mostrar para vocês um pouquinho da história do IEM, né? O IEM é uma ferramenta que já está no mercado aí já faz bastante tempo, então isso prova aí o quão robusta a ferramenta é. Basicamente, a gente está falando hoje aqui de uma ferramenta de monitoração de data centers, então eu vou comentar um pouquinho, bem high level, sobre a arquitetura do produto. A ideia é dar uma visão para vocês das principais características do produto, contar um pouco da história e talvez aí mostrar um pouquinho de como que a gente enxerga monitoração e observabilidade nesse ano de 2023. E a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas aí que vai ser aberta, que é a parte que realmente eu mais adoro, que eu acho que a parte mais interativa da sessão é onde todo mundo extrai mais valor. Então, eu vou tentar passar pelos slides de maneira bem sumarizada, tá? Eu vou disponibilizar essa apresentação depois, se vocês podem, isso é público, pode ser disponibilizado para qualquer pessoa, tá? Não tem nenhuma informação confidencial aqui. No último slide existem alguns links importantes, então links para a documentação do produto, existe um site que chama Broadcom Software Academy, onde tem blogs, exemplos de implementação, tem histórias de cliente. Então, a última slide é praticamente só links ali para quem tiver interesse em talvez extrair mais informações. E, claro, pode ficar à vontade para me contatar, ou contatar o time da Corp aí com qualquer pergunta que vocês tiverem, a gente prontamente vai tentar responder, tá? Então, a história do Ninsoft começa lá em 2004, então a Ninsoft veio era uma empresa europeia que foi fundada na Holanda, há vários anos atrás, e cresceu como ferramenta de monitoração ali entre os anos de 2004 e 2012, e foi comprada pela CA Technologies, que era a dona até então, e a CA Technologies depois foi comprada pela Broadcom, né? Mas desde 2004 a gente tem uma história de inovação, né? Então a gente vem trazendo produtos, fazendo com que ele sobreviva e atravesse todo esse tempo de inovação tecnológica que teve. Então, tem alguns marcos muito interessantes aqui, onde a gente
por exemplo, em 2018 começou a falar em Zero Touch Monitoring, que é a capacidade do produto de identificar quais aplicações você tem no seu ambiente e automaticamente começar a monitorar. E isso acabou virando um dos pilares da ferramenta até hoje. Então, em outro evento importante, acredito que em 2021, o IEM, pelo fato de ter nascido em 2004, ele tinha uma interface em Flash que a gente conseguiu remover em 2021. E isso abre muita oportunidade hoje para a gente trabalhar na interface gráfica. Então, o visual do produto está muito moderno, mudou muita coisa de 2021 para cá. E existe um foco agora e acho que grande parte dos nossos investimentos está indo para a ideia de tentar cobrir a maioria de casos e cenários possíveis de monitoração de clouds híbridas, né? Então, cenários onde o cliente tem, por exemplo, usa serviços AWS ou do Google Cloud, GCP, ou usa e ao mesmo tempo usa uma parte dos seus serviços em data centers locais, né? Existe um foco muito grande, né? Porque realmente onde o IEM se destaca é realmente nessa capacidade de conseguir lidar tanto com os mundos on-premise, então data centers físicos, como também a parte de cloud, né? Então, passando um pouco aqui, como a gente enxerga a observabilidade, né, no ano de 2023. Isso aqui é o que eu chamo de talking points. Então, são os talking points com os clientes, certo? Então, geralmente esses são assuntos que trazem a gente para conversas relacionadas ao IEM. Então, começar pelo primeiro quadradinho na esquerda, que é o tema de operações inteligentes e analíticas. Quando a gente menciona time de operações, geralmente, uma ferramenta de monitoramento de data center, ela é operada por um time de operações que fica olhando diversos tipos de dashboards e, geralmente, uma console de alerta e tenta monitorar qualquer tipo de problema no serviço de TI do cliente. Então, hoje em dia, existe uma ênfase em fazer isso de maneira mais inteligente, principalmente agora com o grande hype em volta de inteligência artificial. Então, por exemplo, como que a gente hoje geralmente quando você olha para as empresas, isso é comum no mundo inteiro, não só comum no Brasil ou na região. Você vai compreender que existe um certo interesse dos times de operações, NOC, salas de controle, salas de crise, em métodos de resolver problemas de maneira mais inteligente, ou eles estão buscando ferramentas que facilitem eles a encontrar problemas, né? Então, a parte de Intelligent Operations aqui, a gente tem o que a gente chama de noise reduction. Então, um dos problemas que hoje existe com os sistemas de monitoração em geral é a quantidade de alertas, que é muito grande, certo? Então, o IEM a gente usa módulos e algoritmos de machine learning para reduzir o número de alertas que o cliente recebe. Reduzir o número de alarmes, o número de falsos positivos, por exemplo. Então, muito time de operação acaba tendo que lidar com um volume muito alto de alarme falso. E o IEM consegue ajudar nesse tipo de trabalho. Então, esse é um dos temas. Hybrid Cloud, então, assim, clouds híbridas e observabilidades. Isso é meio que hype word. Até alguns anos atrás, o pessoal usava a palavra monitoração, hoje é aparentemente um crime falar monitoração. Então, observabilidade, talvez, eu diria que é um termo que está sendo utilizado nos últimos anos, que é meio que para falar da mesma coisa. A vantagem do IEM é que, como produto focado em cloud, em ambientes distribuídos, como a gente já tinha nascido com uma identidade de multi-tenant, então na ideia de você ter vários clientes usando o mesmo sistema,
Isso ajudou bastante, e a gente sempre teve uma área muito forte de disaster recovery. Então, isso casa muito bem com esse modelo de hybrid cloud, onde você vai ter aí workloads que vão migrar de on-premise para cloud, e você tem que entender ali meio que num evento de algum problema, você tem que saber rapidamente aonde você vai, certo? Se o problema está no seu data center, se o problema está com o seu cloud provider. Então, esse é um outro tema. Então, monitoração, expansão de cloud, e, de novo, isso são temas muito comuns aí a todo tipo de cliente que tem pelo menos um serviço digital hoje. Interessante, um fato interessante, quando eu tentei fazer um exercício de algum negócio que existe hoje, aonde não existe o uso de aplicativos ou de algum servidor em geral, eu tive uma dificuldade, então uma dúvida para o chat. Se alguém tiver ideia de algum serviço que hoje não usa TI, me avise, porque está cada vez menos, né? E muitas dessas implementações passam por esses temas de clouds mistas ou hybrid clouds, né? Outro highlight do produto e diferencial com relação também à concorrência. E quando eu vou falar de concorrência, aí existe o landscape de ferramentas de monitoração de data center é enorme. Nos últimos anos, a gente viu aí um crescimento gigantesco de empresas menores. A gente que já tem mais anos nesse mercado entende que isso é uma coisa muito boa, mas a verdade é que a diversidade aumenta a complexidade, né? Então, hoje a realidade é que o cliente não tem um tipo de ferramenta de monitoração. Existem, geralmente, os times decidem. Então, por exemplo, existe um time que usa Zabbix, por exemplo, que é um dos concorrentes que a gente tem, que é uma ferramenta open source que faz a mesma coisa. Uma outra equipe decide usar um produto, não sei, Dynatrace, que é uma outra empresa que é concorrente nossa, e outra equipe. Isso tudo dentro de uma mesma estrutura corporativa, né? Então, existe alguns problemas com relação a isso, né? Ao mesmo tempo que nenhum cliente quer ficar locado, acho que com um vendedor, com um vendor, né, de software específico, se você quando você vai para esse landscape mais plural de ferramentas de monitoração, e você começa a perceber como unidade, quando alguém da corporação olha para isso e vê o número de ferramentas que você usa está crescendo, você vai perceber que existe cada ferramenta é específico no modelo de como ela é configurada, cada uma tem os seus agentes específicos, cada uma tem. E você necessita criar especialistas para cada um desse tipo de ferramenta, certo? Então, no IEM, a gente tem um conceito que a gente chama de Zero Touch Configuration. Então, a gente tenta minimizar aí o contato dos operadores com a ferramenta. E isso a gente faz através de, por exemplo, durante a instalação de um agente específico, a gente tenta adivinhar quais são os serviços, ó, quais são que tipo de aplicações você tem rodando no seu servidor, e a gente tenta fazer uma configuração padrão ali para você já estar pronto após a instalação para ir adiante, né? Então isso ajuda também a uniformizar o suporte, né? Então quando entendeu, treinar gente em diferentes ferramentas é complexo, é difícil. E, de novo, é um mundo que está em constante evolução, tem muita coisa open source aparecendo. E um dos nossos diferenciais se aplica nessa forma, onde a gente tenta entender quais são os tipos de serviço. Então, se existe um banco de dados, por exemplo, na ferramenta, eu já posso criar uma monitoração específica para aquele banco de dados. Se existe uma aplicação Java, posso criar já após a instalação um específico para uma aplicação Java. Então, de novo, o nosso foco aqui, depois daquela remoção do Flash, isso foi um projeto muito grande para a gente, e a gente não imaginou que nem seria tão difícil, né? Acho que quando as pessoas começaram a usar o Flash, ninguém imaginou que ia morrer.
mas realmente abriu uma nova era para o produto em termos de interface gráfica, principalmente porque agora a gente usa HTML5, então a gente tem acesso aí a tudo que as últimas tecnologias de web development pode oferecer para a gente. Então a parte de dashboard está bem forte no produto nessas últimas versões. E existe a ideia de até o fim do ano a gente ter um espaço específico para observabilidade. Então, de novo, aí é o nosso comprometimento em ajudar aí os times SREs ou gerentes de NOCs, né, a implementar mesmo observabilidade, tá, nas companhias. Então, como eu estava falando, o produto já está no mercado há um bom tempo e isso traz uma certa segurança em termos de plataforma, escalabilidade, patch de segurança, entendeu? Então, isso é uma coisa que a Broadcom leva muito a sério. E a gente tem patches sempre que existe alguma vulnerabilidade importante que sai no mercado, em algum componente. Acho que a última que saiu foi aí aquela Log4j, que foi meio caótica e muita gente saiu. Mas segurança, por incrível que pareça, o nosso software, pelo fato de estar no mercado há muito tempo, ele é bem seguro. Ele meio que foi bulletproof, digamos assim. Enquanto muitas vezes em outras plataformas ou ferramentas de outros clientes existe essa ideia de que você pode executar tudo como root, que você vai ter acesso a todos os recursos e que você meio que vai ter um usuário ali com o poder de Deus dentro daqueles servidores. Essa realidade é cada vez menor. Ferramentas que têm esse foco em coletar tudo provavelmente vão começar a ter um pouco de dificuldade de navegar, porque a cada incidente de segurança que a gente vê e o impacto que isso tem para as corporações, a gente vê o quanto que é importante, né? Aconteceu, eu não sei se vocês sabem, mas fica uma sugestão de pesquisa e existe uma história recente que aconteceu com uma empresa que chama SolarWinds, aonde eu não me lembro muito bem da história, mas eu gostaria de encorajar vocês que estão lidando com esse sistema de monitoração a dar uma revisada, mas aconteceu que o fato de uma senha que vazou em um dos códigos que essa empresa SolarWinds disponibilizou para os clientes dela acabou comprometendo uma série de empresas. Isso, na verdade, foi um problema muito sério e fez muita gente reavaliar as ferramentas de monitoração, colocando um olhar um pouco mais focado em security. Antes, alguns anos atrás, você não tinha muito questionamento sobre o que a ferramenta faz, sobre o tipo de informação a ferramenta vai acessar. Hoje isso é parte de todo o projeto. Então, a conversa pode vir aqui também baseada no quão seguro o produto é, né? E aí a gente usa, a gente tem a possibilidade, o produto tem a possibilidade de encriptar dados durante comunicações internas e externas, baseado em HTTPS. O cliente pode fazer integrações seguras com o LDAP. Então, assim, existe uma camada de segurança do IAM que é bem robusta, tá? E como eu estava comentando antes, que existe aí esse foco em modernização, né? Então, assim, muitos clientes estão passando ainda por essa fase de mover workloads para cloud. Então, hoje a gente vive num meio onde o que mais existe são infraestrutura híbridas, onde clientes, sim, usam cloud, mas não conseguiram se livrar do legado. A vantagem do IAM é que a gente consegue suportar os dois tipos de tecnologia. Pelo fato do produto já estar no mercado há tantos anos, eu consigo fazer a monitoração, por exemplo, de um cluster Kubernetes que está rodando um serviço na Microsoft Azure. E, ao mesmo tempo, eu posso monitorar uma aplicação Java 1.6 que é legado e que talvez
não exista muito esforço do cliente para migrar aquela aplicação nesse momento, e ela vai ficar ali por mais, não sei, 5, 6 anos e tá. Então, assim, a gente consegue navegar muito bem entre esses cenários onde você tem aplicações legado e aplicações mais modernas, mais novas. Então, negócio que vai existir enquanto existir data center, enquanto existir servidor, e vai existir a necessidade de monitorar, tá? E então esse segundo pilarzinho aqui de traditional revenue, que é dos rendimentos tradicionais, é que ainda até 2025, pesquisas dizem que 59% da revenue de provedores de serviços de TI ainda vai vir ali de bastante de ganhos de que você tem, de como você faz para gerenciar essa infraestrutura. Isso inclui tanto a monitoração, quanto inventário e coleta de métricas, né, para que você possa fazer, para que você possa ter uma visão histórica dos objetivos, né. Praticamente todos os clientes hoje em dia possuem alguma forma de estratégia de containerização de aplicações. Muita coisa já está nascendo no mundo dos containers, muita coisa está sendo reescrita, mas a verdade é que existe ainda esse trend. Isso é uma coisa que está acontecendo no mercado e os containers realmente vieram com muita força. Existem vantagens e desvantagens em usar containers, que eu acho que bastante gente já está bem familiarizado com esse tipo de assunto, mas está crescendo. E o fato de que o IEM, de novo, consegue suportar, a gente lançou acho que há 2 meses atrás, a gente lançou um novo pacote de monitoração de Kubernetes, então a gente faz eventos online, divulgando, a gente tem programas de beta, onde a gente tem parceiros, clientes que ajudam a gente a desenvolver esses produtos. Então, a gente acredita que a gente está muito bem preparado aí para lidar com essa parte do mainstream, e a gente acredita também que isso deve continuar, a gente deve ver isso no mercado ainda nos próximos anos, principalmente porque a chegada dos containers traz muita complexidade para os projetos de TI, né? Principalmente pelo número de nós que você tem. Então, existe aí uma necessidade aumentada de você fazer o tracking, monitoração de todos esses componentes através de monitoração de containers. E um outro tema que é super interessante são as falhas nos projetos, nas tentativas de usar a inteligência artificial. Então, assim, muitas vezes as empresas, as companhias que estão fazendo esses investimentos, elas estão percebendo que, primeiro, não é tão simples escalar esses modelos de inteligência artificial. É muito importante para controlar custo você saber o quanto de processamento você está gastando nessas coisas, até para saber se seu negócio vale a pena, né? Então, inteligência artificial, em geral, é um tópico que acaba caminhando também para a parte de gerenciamento de infraestrutura, tá? Então, com esse cenário, existe hoje, a grande parte do nosso investimento vai nessa parte de monitoração cloud, e a gente tem bastante coisa nova, bacana sobre o produto nesse espaço, tá? E os problemas, né? Que tipo de problema os clientes que vão estar interessados numa ferramenta de monitoração, né? Que tipo de problema essas pessoas têm? Que tipo de problema eles estão tentando resolver, né? Existe um que está escrito ali como Monitoring Tool Sprawls. Essa parte era aquele comentário que eu estava fazendo a respeito de a gente ter múltiplas ferramentas hoje, e com a liberdade que foi dada aos times de escolher as suas ferramentas, você acaba aí onde você tem
uma corporação média ou de grande porte, você vai ter mais de 10, 15, 20 soluções fazendo monitoração. E geralmente para o pessoal de negócio, fica complicado você coletar dados de 10 ferramentas e juntar tudo junto em um dashboard, onde você vai entender ali, por exemplo, quanto que eu vendi hoje, ou qual o número de transações que eu tive, entendeu? O número de transações com problema. Isso dificulta muito para o pessoal de negócio ter uma visibilidade em como os sistemas estão entregando serviços de TI, né? Então, aqui meio que o call to action, or, a ideia é que é possível você atacar esses clientes que têm uma pluralidade de ferramentas de monitoração. E isso você pode trazer ideias de projeto, por exemplo, de consolidação de ferramentas, ou consolidação de licenças, ou até swap de ferramenta inteira, entendeu? Então, o número de ferramentas e a complexidade que isso acaba adicionando para as empresas e o overhead que isso dá na parte de gerenciamento é realmente algo que todo time de operações que cuida ou que trabalha com ferramentas como o IEM hoje está passando e está preocupado. Automaticamente, se você tem várias ferramentas, é muito fácil você criar a ideia de silos, certo? Então, você vai ter ali uma empresa com silos, com grupos de pessoas que sabem coisas específicas e aquele conhecimento fica meio que incrustado naquele grupo de pessoas, né? Onde hoje existe uma necessidade muito grande das corporações em estar compartilhando as informações de maneira rápida, né? Então, por exemplo, um executivo que precisa saber qual foi o número de quanto que ele vendeu, quantas transações de quantos clientes clicaram no botão comprar e terminaram a, a transação, né? Se um executivo precisa ir para 10 áreas diferentes e pedir 10 relatórios diferentes, eu acho que está claro onde começa o problema aí, né? Então, assim, a ideia de não trabalhar em silos e de incentivar a colaboração passa por um trabalho de consolidação e de escolha de uma ferramenta, certo? Que você possa usar como um centro disso tudo, né? E o IEM, principalmente com a nossa capacidade de interface gráfica e customização de dashboards e divisões e de painéis, a gente consegue fazer trabalhos específicos para ajudar os clientes a não caírem nesses silos, ou essa ideia de que, por exemplo, a área de banco de dados vai ter um dashboard, a área de aplicações vai ter um dashboard, a área de negócio, entendeu? No final do dia, o que eu vejo no mercado é uma ideia de consolidação das informações de uma maneira onde todos vejam o mesmo dashboard, tá? A parte de triagem ineficiente, então o tempo que toma para as pessoas acharem um problema em infraestrutura, certo? Então, demora muito tempo hoje. Então, pelo fato de você ter várias ferramentas e pelo fato de você ter esses silos, você cai nesse caso de triagem ineficiente. Então, um problema acontece, alguém liga para o suporte. Todas as empresas que provêm algum tipo de serviço digital, o que elas querem é entender o problema antes do cliente final. Todo mundo aqui que está nesse call sabe que problemas vão acontecer com ferramentas. Software é uma coisa que falha. E realmente os pedaços de software mais modernos já têm nascido com falha em mente, né? E no evento de um problema, certo? Aonde eu vou? Como que eu funciono, entendeu? O cenário que acontece hoje, que você vai ver aí, tanto, eu estou dizendo aí, corporações grandes, pode pegar aí top 3 bancos, todos esses tipos todo esse perfil de cliente,
Eles têm esse tipo de pergunta, entendeu? Então, é muito difícil hoje você ir numa empresa que sabe responder essa pergunta. Ah, tem um erro no meu website, né? Como que eu arrumo, né? Como que eu resolvo, né? Então, eu vejo que cada vez mais existe um foco em reduzir o tempo perdido, porque realmente, quando em ambientes grandes, em ambientes híbridos, é procurar uma agulha no palheiro, sabe? Principalmente com a parte de microserviços, que agora está muito avançada, e isso meio que explodiu o número de serviços que a gente estava acostumado a lidar. E mais serviços significa mais dados e, de novo, complexidade, né? Então, a ideia de, de ter um software que te ajude a corrigir essas ineficiências ou ao menos reduzir. Existem algumas métricas que a gente usa, que uma que chama MTTR, por exemplo, que é a mais famosa, que é a Mean Time to Resolve, que é uma métrica que mede o tempo ali de quando você identificou o problema até o momento em que você solucionou o problema, né? E existe uma ideia de reduzir esse tempo cada vez mais, tá? E isso passa muito por otimização no processo de triagem, que é justamente o que o IEM oferece. E cada vez mais existe essa ideia de ser possível prever, entendeu? Cada vez mais os executivos e os clientes, eles não querem ser surpreendidos, né? Então, o fato do IEM te dar essa possibilidade de fazer um monitoramento de ambientes híbridos ao mesmo tempo, manter tudo ali numa interface gráfica única, e todos olhando para os mesmos dados, a ideia é de que você tem algo ali mais fácil de prever, né? Lógico, você nunca vai prever se o data center vai pegar fogo, mas a gente tenta fazer a coisa ser de uma maneira mais menos aventureira, digamos assim. Tá? Então, aqui vou comentar um pouquinho do produto. Essa é uma parte interessante onde a gente começa a falar de que tipo de dispositivo que eu estou falando, né, Márcio? Tipo, data center você tem lá, cara, um monte de coisa, né, meu? Você tem lá desde equipamento que faz resfriamento até, entendeu? Equipamentos de segurança. Então, o que o IEM cobre, né? E esse slide aqui, ele mostra um pouco aí de mais ou menos como que a gente distribui aí todo o landscape, né? A parte de monitoramento do IEM, eles se chamam probes. Então, a gente tem um probe por tecnologia, às vezes um probe por device. Acho que uma analogia seria mais ou menos um agente, mas não é bem assim, porque a arquitetura é diferente. Mas, enfim, o que faz a monitoração, né? Qual é o componente do IEM que faz a monitoração? É algo que a gente chama de probe. Então, a gente tem probes para mais de 120 tecnologias diferentes. Aí, nesses 120 tipos de tecnologia diferente, você vai encontrar lá dispositivos SNMP, por exemplo. Isso inclui um monte de dispositivos de rede, storage, tá? Roteadores, switches. Toda essa classe de equipamentos de network, eles possuem facilidades para utilizar esse tipo de protocolo para quando você vai fazer a monitoração. Então, a gente está falando aí de cloud privada, a gente está falando de VPNs, a gente está falando de monitoração de gateways, load balancers, F5 e afins. A gente tem a segunda camada ali, que é onde a gente tem a parte de cloud, de private e public cloud. Então, a gente faz aqui, a gente tem muito forte a gente tem vários probes para monitoração de container.
A gente tem probes para fazer monitoração de devices físicos. Então, por exemplo, se eu tenho um servidor lá, Dell PowerEdge 4817, nem sei se existe, mas eu tenho um probe para esse servidor, entendeu? Que vai conseguir ser instalado, identificar que aquele é o servidor ABC e já vai automaticamente se conectar na infraestrutura do IEM e começar a coletar os dados e disponibilizar isso nas vistas e nos dashboards de maneira automática. Dispositivos de storage, então aí a gente tem um pacote de storage específico, onde a gente sempre está fazendo adições, mas então coisas como Pure Storage, por exemplo, com Flash Array, Storage EMC, Itachi. Então, a gente suporta uma gama de dispositivos e a gente tem probes específicos para esses caras também. A parte de SaaS, então, a gente tem, por exemplo, monitoração de Salesforce, monitoração Office 365, monitoração de web server. Então, se o cliente tem uma aplicação que roda num servidor Apache Tomcat, por exemplo, ou num servidor Node, você consegue atender com o IEM, né? Então, a diversidade do IEM, o fato da gente, de novo, estar no mercado há muito tempo, ajuda a gente a ter muita coisa disponível em termos de novo, de atender o legado e de também conseguir olhar para essa parte nova da infraestrutura, tá? Então, esse é um dos pontos muito fortes do produto e deve ser explorado por vocês quando vocês falarem com seus clientes, sem dúvida, tá? Aqui um pouco a parte mais técnica, não vou em detalhes nisso aqui. Para quem tiver mais interesse, o último slide da apresentação vai conter links para a documentação oficial do produto. De novo, quem for mais técnico e quiser ir a fundo nesse tópico, pode solicitar. Eu não tenho só recurso, mas a gente tem bastante informação aqui para compartilhar da parte técnica. Hoje a gente quer dar uma ênfase mais em posicionar o produto, em quais situações o produto é útil e como que vocês podem aí introduzir a ideia do IEM para os clientes de vocês. Mas a arquitetura do produto esse é um design bem simples e é a maneira mais simples que a gente consegue colocar. Mas basicamente você tem uma infraestrutura central, que seria um servidor central, como que a gente chama de manager. O produto também contém um banco de dados, que é onde a gente armazena as informações que a gente coleta. Essa parte de baixo aqui é o que a gente está instalando na parte dos clientes. Então, existem dois componentes, um que chama o robô e um que chama o probe. Probe são os pedaços de software que fazem a monitoração. Os robôs é um tipo de software que controla os probes. Então, você pode ter mais de um probe no mesmo servidor. Você pode ter, por exemplo, um probe que está monitorando um serviço de e-mail e um probe que está monitorando um serviço de banco de dados no mesmo servidor, por exemplo. Entendeu? É muito comum isso, né? Você ter mais de um probe. Mas, assim, a título de curiosidade, eu queria deixar no slide. Em termos de interface gráfica, a gente tem 3 tipos de interface gráfica. A gente tem o que a gente chama de Operator Console, ou UMP, que é a visão unificada. Então, todos os dados do IEM você consegue ver nessa tela. A gente tem o que a gente chama de Admin Console, que é console de administração. Então, isso é para as pessoas que instalam os probes, que fazem o deploy, que mantêm a ferramenta, né? E a gente tem também o que a gente chama de Flat Client, que é um software que você baixa, instala no seu computador, ele se conecta à infraestrutura e vai te dar acesso aí a todos os dados, todos os probes, todo tipo de monitoração que você tem no ambiente. Indo adiante, eu vou falar um pouquinho agora sobre as personas, né? Então, quais são as pessoas, né, que vão estar interessadas nesse tipo de produto, né? Então, a gente tem líderes de negócio em geral, então donos de aplicações, product owner. Então, por exemplo, se você tem contato com um gerente de produto que toma conta sei lá, financiamento de carro do Nubank, por exemplo.
o líder de negócio dessas áreas, eles são super interessados em entender como que eu traduzo o techniquez que vem da ponta para o negócio. Igual eu estava falando, como é que eu descubro quantas pessoas clicaram no botão comprar e completaram a compra com sucesso, né? E eu preciso de uma vista que seja intuitiva, né? Então, o IM, além de vir com várias coisas já instaladas por padrão, ele habilita aí esses líderes de negócio a ditarem quais são as melhores vistas, entendeu? Porque no final o ideal é que a gente tenha os times olhando para a mesma informação, porque assim todo mundo ataca o mesmo problema, né? Time de operações, então, SREs, que hoje é muito comum. A gente tinha muita palavra NOC que era utilizada, hoje existe mais um foco na parte de observabilidade de SREs, né? É um pouquinho diferente acho que da profissão tradicional, mas existe também um canal de conversa com esses times, onde a conversa vai ir em torno de MTTR, que é o tempo de resolução dos seus incidents, ou melhor você ser mais ágil, né? Porque assim que você consegue identificar o problema mais rápido, provavelmente você consegue produzir fixes mais rápido. Então você consegue resolver defeitos e deixar seus clientes mais felizes, né, no final. Existem companhias que possuem times específicos que são chamados de tools admins, por exemplo. Eu trabalhei em equipes dessa na IBM e na IDS, aonde você recebe um grupo de ferramentas. Então, por exemplo, eu trabalhava, na minha época de IBM, eu era responsável por tomar conta do Tivoli e da American Express. E, ao mesmo tempo, eu tinha que tomar conta do Broadcom IM do JP Morgan Chase, sabe? Então, assim, é muito comum esse tipo de time já estar envolvido nessa parte de ter muitas ferramentas e realmente tentar entender qual que é o desafio de consolidação que os times estão passando, tá? Mas tanto a parte de engenharia, que faz manutenção, então o pessoal que recebe ticket, que toma alguma ação nos tickets, né? Esse pessoal é bem interessado. E os especialistas, que são o pessoal ali nível 2 e nível 3 de suporte, né? Porque essas pessoas estão muito interessadas em redução de defeitos e análise de dados históricos, né? Para ter uma visão ali provavelmente mais em termos de drivar arquitetura futura, por exemplo, né? Ou como resolver algum problema de escalabilidade, né? Então, esses times que usam os dados da ferramenta ou vão poder usar os dados da ferramenta, né? Para entregar ali um serviço deles melhor. Então, time de 2 especialistas também existe. A ferramenta conversa com eles, existem telas específicas para esse tipo de pessoas que eu estou falando. Então, o produto já, depois que você instala ele, rapidamente você consegue, se você é um engenheiro, você tem acesso a visões que vão fazer sentido para você. Se você é um SRE, a gente tem um outro grupo de visões de observabilidade que vai fazer sentido para você, tá? Mas, basicamente, esse é o mundo ali onde você vai navegar, né? Eu acho que a gente está chegando aí um pouco curto no tempo. E realmente o que eu tenho para falar agora é mais a parte aqui dos pilares de monitoração que a gente acredita que são temas importantes, né? E vocês vão ver que eu estou repetindo isso, porque realmente são os talking points e é aonde a gente quer fazer a penetração, entendeu? Então, os pilares básicos para a nossa solução, para explicar a nossa solução, vem realmente da escalabilidade, entendeu? Então, é uma ferramenta robusta que é utilizada aí em
clientes top no mundo inteiro. Então, o que eles chamam de Fortune 500 aqui nos Estados Unidos é a lista das 500 empresas mais ricas do mundo, mais ou menos. Então, a gente tem muito cliente nessa lista. Então, é um produto robusto, já provou seu valor, está no mercado há tantos anos, não é à toa. A parte de lidar muito bem com a parte de cloud e a parte on-premise, e também a parte de operações inteligentes, tá? Aonde a gente tenta ter um approach um pouco mais inteligente como lidar com essa chuva de informações, com esse volume de alertas, com o volume de alertas falsos que a gente recebe, ou com um problema que é o tempo para entre o tempo que dura entre um problema ocorrer em produção e eu ser notificado disso. Tá? E todos esses são tópicos aí onde a gente transita e aonde a ferramenta realmente aparece como uma boa possibilidade para ganhar vantagem competitiva. E no final do dia, a gente tem essa ideia e esse mantra de ter uma parceria, não só com as nossas empresas parceiras, mas com os nossos clientes também, para ajudar nas transformações digitais, né? Então, seja ela migrações de on-premise para cloud ou dificuldades com o sistema legado, a ideia é que a Broadcom seja uma empresa que seja parceira de vocês, entendeu? É onde a gente toma esse approach de não ser só apenas um vendor que mantém vocês do gate para fora, a gente tenta internalizar isso e criar uma relação onde realmente existe ali uma troca mais intensa, tá? Eu tenho os últimos 3 slides são relatos de clientes que eu vou passar, tá? E eu prefiro fazer os últimos minutos de perguntas, se vocês não se importam. Eu peço desculpas, eu acho que eu tinha um pouquinho muito de slide. 2 coisas que eu queria falar aqui antes de eu completar. Existem esses slides com relatos de clientes. A Broadcom tem um portfólio enorme de ferramentas, de software. Então, assim, o IEM está preparado para trabalhar com integrações. Então, eu dei 2 exemplos de integrações com ferramentas diferentes aqui, mas não é super importante para hoje, é apenas mais informações sobre o que você pode, o que você ganha de valor quando você começa a trazer o IEM junto para outras plataformas. Essa é uma reunião super interessante e eu vou compartilhar os slides e eu espero que vocês possam participar, mas isso é uma reunião que chama Office Hours e é onde o time inteiro do IEM participa. O time inteiro, eu digo, clientes, os product managers, os desenvolvedores, o time de suporte, o time de serviços, todo mundo está nessa reunião. É o lugar onde os clientes podem levantar a mão e fazer alguma queixa específica. É o lugar onde a gente recebe feedback. É a porta para falar direto com os donos do produto. Então, isso permite com que não só os parceiros da Broadcom, mas os clientes ou qualquer um que está utilizando, permite ali que participe nessa troca, para que a gente possa criar essa relação de parceria real, não onde eu tenho uma relação onde eu sou mais um vendor para vocês, entendeu? Então, eu vou deixar disponível na apresentação. Quem tiver curiosidade, entra lá na próxima. As datas aqui são de Q1, mas se vocês entrarem no link do Office Hours, vai ter as datas novas lá. Acontece relativamente... É uma reunião bem interessante e quem tiver interesse em OEM, por favor, participe. Existe o Broadcom Software Academy, também eu vou deixar o link, mas aqui é onde você vai encontrar blogs, é onde eu escrevo, o pessoal do time de engenharia escreve, todo mundo. A gente compartilha artigos de parceiros, a gente tem treinamentos, tem certificação. Então, é um recurso adicional, além do Partner Portal. Lógico que o Partner Portal é algo muito mais exclusivo, mas existe
também o Software Academy, que é algo onde a gente está constantemente botando conteúdo lá. E as comunidades, se você entrar no site da Broadcom, e existe uma comunidade do Infrastructure Manager, e realmente é um dos melhores lugares para você fazer busca técnica, ver se alguém já teve o problema que você está tendo, ver se você se tem algum tipo de monitoração customizada que alguém já fez que você pode encontrar. Então, tem de tudo lá. Comunidade super bacana, gigantesca, tem muita gente do mundo inteiro, da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa. É um grupo muito plural, muito legal, muito amigável. Então, recomendo também quem tiver curiosidade mais sobre o produto, tiver interesse em fazer um deep down mais técnico, dá uma olhada no Communities. E aqui são os últimos links que são adicionais. Existe um link aqui específico sobre o licenciamento, como é feito o licenciamento, tá? Que eu vou deixar aqui para vocês. É bem simples, mas eu peço vocês revisem, tragam dúvidas, se possível aí, e a gente tenta resolver aí. Tá? E é isso, essa é a minha parte. Agora a gente pode abrir para perguntas e respostas. Show de bola, Márcio. Muito bacana essas iniciativas aí que você mostrou, essa questão aí das reuniões, né, que envolve todo mundo. Muito bacana. Eu mesmo não conhecia. Sensacional. A questão do fórum realmente né, dessa base de conhecimento é muito importante. A gente mesmo aqui na Corp utiliza demais isso daí, como você bem mencionou, né? Muitas vezes chega um problema e a gente faz uma busca no Google e acaba levando para o fórum e lá tá todo o passo a passo, o beabá do que possa te ajudar. Muito bacana também. Tem duas perguntas aqui, eu vou ler do Ricardo Bobi. Obrigado, Ricardo. Vamos lá. Qual o principal segmento de clientes que está usando monitoração? Principal segmento de cliente que está usando monitoração. Interessante a pergunta, difícil de responder, tá? Por exemplo, eu posso dar a minha experiência, tá? Eu atendo clientes aí muito na área de healthcare, por exemplo, de planos de saúde. Parece que um hype nos últimos anos. Então, grande parte dos meus clientes é seguros, entendeu? Seguro-saúde, financial, então bancos. Banco, cara, desde que eu comecei nessa carreira, banco usa isso e está atrás de ferramenta como isso. Eu destacaria esses dois, tá? Se fosse para escolher dois, eu ficaria com esses dois, eu diria, tá? Como os principais. Mas, de novo, não é limitado a esses dois tipos, tá? Você vai encontrar isso em qualquer cliente, em qualquer empresa que tenha um website, se eles estiverem fazendo isso, qualquer pessoa que está tomando conta dessa parte de monitoração da experiência digital, e qual caminho que o cliente está percorrendo no website dele, esse tipo de coisa. Então, assim, retail, então eu falo lojas, por exemplo, acho que aí no Brasil algo como uma C&A da vida, por exemplo, sabe, Renner, esse tipo de lojas, de departamento. Também eu vejo um trend um pouco interessante nessa parte da indústria, tá? Legal. Você comentou no início dos principais concorrentes. Se puder mencionar mais uma vez. Tá bom. De novo, tem milhares. Eu tentei fazer um slide sobre concorrências, mas eu cheguei à conclusão de que eu estava perdendo muito tempo para falar da concorrência e eu acabei desistindo. Mas, assim, eu vou citar aqui os que onde o bicho pega, vamos dizer assim. Mas Zabbix é encontrado principalmente na América Latina, fora do Brasil, em muitos clientes. Datadog. Datadog é uma das concorrências que a gente tem, onde realmente são concorrências complexas, difíceis, onde você vê que as duas ferramentas ali são meio pau a pau, uma
faz algumas coisas melhores, a outra faz outra coisa melhor. Então, tem a Datadog. Deixa eu ver quem mais aqui que me vem. Microsoft em alguns lugares Microsoft tem um produto que chama Microsoft SCOM. Então, às vezes, a gente encontra eles no mercado também. E eu acho que eu diria que Zabbix, Datadog é o que é mais comum. Alguns clientes acabam misturando o tema com monitoração de aplicação, e daí entra Dynatrace no meio do balaio, mas são ferramentas diferentes, com propósitos diferentes. Então, você conta a história de uma maneira diferente. Não dá para comparar banana com maçã, sabe? Então, mas você pode encontrar, entendeu? Porque é possível fazer monitoramento com o Dynatrace. Você não vai conseguir fazer o que o IEM faz, por exemplo, que é mais completo, é mais focado em infraestrutura. Mas é possível. Então, você pode encontrar. Eu acho que esses players são os mais comuns que a gente encontra aí. Pode ter mais um ou outro aí que eu não estou lembrando. Muita coisa open source, então tem um negócio que chama SysDeep, que está sendo muito utilizado, principalmente em ambiente cloud, Prometheus, open source também, entendeu? E geralmente a necessidade aí, os clientes implementam essas ferramentas open source, eles querem extrair os dados e trazer para o IEM, entendeu? Porque daí eles conseguem consolidar. Mas acho que em termos de concorrência, são esses os players aí. Show de bola. Pessoal, a gente deu uma estendidinha aí no tempo, então, caso vocês tenham mais dúvidas, mais questões aí, pode procurar teu AM, pode encaminhar para a gente aqui, que a gente vai estar interagindo com vocês em relação a isso. Tá legal? Mais uma vez quero te agradecer, Márcio, pela excelente apresentação, pela parceria, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos, tá, pessoal? Vou passar aqui a palavra para Karen. Oi, pessoal. Obrigada, Márcio, pela apresentação. Foi muito boa. Gente, eu tenho 2 recadinhos finais para vocês que são muito importantes, tá? Primeira coisa, a gente quer ser justo com todo mundo. Então, quem entrou nos minutos finais do webinar, tá? Somente nos minutos finais, a gente não vai contabilizar em relação aos brindes, tá bom? A gente quer ser justo com quem participou do webinar inteiro, tá bom? Outra coisa também, mais um recado, sobre o envio dos brindes, né? Eu vi que algumas pessoas também ficaram na dúvida, né? Ah, não recebi do webinar passado e tudo mais. Os brindes, a primeira leva de brindes vai ser enviada após o próximo webinar, que vai ser no dia 13, tá? Então, a partir do dia 14, vai começar o envio da primeira leva de brindes, tá bom, pessoal? Então, é isso. Obrigada pela participação de todo mundo. Mais uma vez, falei já dos brindes. Quem está inscrito nos webinars vai estar recebendo o brinde de participação. Quem está interagindo com a gente, quem está assistindo o webinar completo, vai ganhar ali o brinde de participação, tá bom, pessoal? Então, obrigado a todo mundo. E agora eu vou passar a palavra para o Rinaldo. Obrigado, Karen, Márcio, César, e obrigado a todos por participarem de mais esse evento aqui conosco, né? É muito legal ver a quantidade de pessoas que participam, que interagem com a gente, tá? Que dedicam seu tempo aí a ter mais conhecimento sobre uma linha que, poxa, é a principal linha da Corp, sem dúvida nenhuma, tá? A Karen lembrou muito bem a questão dos brindes, né? Eu acho que é muito importante, pessoal, vocês entrarem realmente no início do evento, né? Então, entrar nos minutos finais, tal, acho que não é justo a gente premiar, tá? Quem entrou e realmente não participou. Então, a gente procura ser justo com todos vocês, tá? Então, o pessoal que realmente participou, que entrou no começo, está no começo ao fim aí conosco, vai ser elegível a receber os brindes, tá bom? No mais, obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado mesmo ao Márcio, ao César, a Karen, Silvia, a todo o meu time aí que sempre está pronto a apoiar e participar junto com a gente, tá bom? Um obrigado, um bom dia a todos, um abraço.